Estamos começando neste exato momento aqui diretamente, exclusivamente para vocês. Para você noiva, para você noivo, para vocês que estão sintonizados agora na primeira Noiva On. Isto mesmo, nós estamos falando da primeira feira online que está sendo transmitida agora. Quero pedir desculpas, era para ser transmitidas diretamente pelo YouTube, mas tivemos alguns problemas técnicos e agora nós estamos aqui para transmitir o melhor conteúdo, o melhor endereço de organização. É uma Noiva On que vai trazer para vocês agora novidades especiais. E falando em novidades, eu estou aqui nesse exato momento com uma das pessoas que representa uma das maiores vinícolas do Brasil. Eu vou falar agora aqui com o Eduardo Amadori. Eduardo Amadori, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Paulo? Tudo bem. Um prazer estar recebendo você aqui neste exato momento. Aqui. Obrigado pelo convite, né? É uma oportunidade diferenciada realmente, a gente está podendo conversar com os noivos que a gente conversava tão de perto, achar um mecanismo para a gente poder se comunicar com o nosso público, né? Nós te agradecemos. Bom, falando sobre a Casa Perini, eu acredito que nesse momento existem muitas noivas, noivos que estão aqui querendo saber um pouquinho mais desse mundo, o mundo especial dos espumantes. E você vai trazer para a gente aqui, falando um pouquinho sobre a história, contar a história para a gente, sobre a história da Casa Perini, sobre a localização da Casa Perini. Fique à vontade, Eduardo. Bom, vamos lá. A vinícola começou a produzir os seus espumantes e vinhos há um certo tempo já, desde 1929. Então tem muita bagagem, muita história dentro da vinícola. Continua sendo uma empresa familiar desde a sua constituição, então ainda nós somos uma vinícola familiar dentro do mercado nacional. Hoje isso é muito difícil, né? As grandes companhias hoje fazem parte de multinacionais, aí a gente realmente de cooperativas, e a gente realmente continua sendo uma empresa familiar. A família Perini chegou no Brasil em 1876 e é desde essa época que eles produzem vinhos. Como toda família italiana que vinha, tinha as suas habilidades, e a habilidade da família Perini, do seu João Perini, era fazer vinhos de mesa, né? O que a gente chama hoje de vinho de colônia, né? Então a nossa base começou com vinhos de colônia, né? Ou seja, o vinho de mesa. E com o passar do tempo, com a evolução da vinícola, a gente começou a migrar e começou a trabalhar com vinhos finos, né? Que são os vinhos varietais, Cabernet Sauvignon, Merlot, e obviamente chegamos aos espumantes. E nos espumantes a gente se tornou uma referência não só nacional, mas também mundial, né? Com a nossa principal varietal, que é o Moscatel, que é a varietal mais adorada aí nos casamentos, e vou te falar que hoje representa quase que 90% da nossa venda de espumantes está concentrada nos moscatéis. Então a vinícola vem há um certo tempo, aí, se a gente for falar de 1876, já são 140 anos produzindo vinhos e espumantes com a mais alta qualidade, né? Isso veio, claro que com o tempo trouxe uma certa evolução, né? E essa evolução está presente tanto nos vinhos quanto nos espumantes. Uma pergunta muito importante aqui, ouvindo você falar da evolução da Casa Perini, acredito que muitas noivas estão querendo também saber, tem muitas perguntas aqui, uma delas, como escolher espumantes e vinho para um evento? Qual é a dica que você pode dar para essas noivas? Bacana a gente falar dessa escolha dos espumantes, mas antes de eu falar da escolha dos espumantes, eu queria conversar um pouquinho sobre essa evolução dos vinhos e os espumantes no mercado nacional, tá? O que acontece? A gente está passando por um momento que a humanidade está se reinventando, e durante esse tempo a gente ficou confinado. Nesse confinamento, as pessoas passaram a beber mais vinhos do que bebiam anteriormente. Isso representou no mercado nacional uma venda exponencial nos vinhos, tá? Fez com que a vinícola pudesse mostrar para o nosso consumidor, porque o consumidor brasileiro não é um bebedor de vinhos nacionais, né? A gente prefere os chilenos, a gente não.
Eu prefiro o nacional. As pessoas preferem os chilenos. Mas com a pandemia veio junto um disparo da cotação euro real, dólar real, e isso fez com que as importações se tornassem muito caras, e isso fez com que o mercado do vinho nacional olhasse para o vinho nacional. Dessa forma, a gente pôde mostrar toda a evolução que a gente tem nos vinhos, né? Que não é mais aquele vinho de colônia, a gente passa para vinhos finos, vinhos de Cabernet Sauvignon, Merlot, Taná, Marcelin, uma infinidade de varietais, e agora o nosso consumidor nacional está experimentando o nosso vinho. O nosso espumante já é conhecido pelo brasileiro, né? Na verdade, ainda existe uma fração que prefere os espumantes importados, mas o espumante nacional já ganhou uma representatividade muito grande no nosso mercado e também no mercado externo. Isso fez com que a gente pudesse mostrar o que fez, né, essa evolução, né? Essa evolução é uva bem plantada, uva bem tratada, né, tecnologia para a produção de vinhos e espumantes, e o mercado nacional, as vinícolas nacionais em si, elas estão muito bem preparadas para isso, né? Elas tinham um propósito muito bem feito, muito bem elaborado lá atrás, e isso fez com que a gente pudesse chegar no padrão de produto que a gente tem hoje, tá? Bacana, muito bom saber sobre essa evolução do vinho, né? Mas agora eu acredito que esse seja o melhor momento de fazer essa pergunta tão esperada. Inclusive, algumas noivas já fizeram essa pergunta, inclusive pelo WhatsApp. Pergunta para a Casa Perini. Como escolher o melhor espumante e vinhos para um evento? Bom, essa pergunta é a pergunta que todos me fazem em todos os eventos que a gente está presente na parte atendendo com os nossos espumantes, né? A principal dúvida dos noivos eu tenho que fazer a escolha do meu espumante para harmonizar com o meu cardápio. Eu tenho que escolher os espumantes baseado no que eu gosto, no que os convidados gostam. É uma dúvida bem pertinente, até porque o momento é nosso, mas a gente quer agradar a todos, né? Existem algumas opções coringa dentro do mercado dos espumantes, dentro da carta de espumantes, né? A gente tem desde espumantes doces, que são os nossos moscatéis famosíssimos, né? Eu trouxe 2 moscatéis para mostrar. Mais para frente eu vou mostrar para vocês essas 2 moscatéis. Já estou olhando ali uma garrafa linda, especial, hein? Ela é linda, é minha. Então, eu vou mostrar para vocês essas 2 moscatéis. Mas existe um outro leque que faz com que quem esteja ajudando vocês a organizar o evento possa direcionar e fazer com que você escolha um DMC, um Prosecco, uma Brut. Então existe uma infinidade de variedades, né, que fazem a assertividade do que você quer. Mas eu sempre digo, a festa é para todos, mas a festa é de vocês. Então leva em consideração que vale a pena você escolher o que você vai gostar, o que você vai se sentir bem, né? Mas eu vou te falar assim, 90% das escolhas estão baseadas nos moscatéis. Na Casa Perini eu tenho 2 opções, né? Eu tenho o moscatel branco e o moscatel rosé, e aí mais para frente eu vou explicar para você qual é a vantagem, qual é a diferença entre uma e outra. Maravilha, ótimo. Vamos lá, continuando, fica a dica para vocês, noivos, noivas que estão acompanhando esta live. Olha só, nós estamos aqui nesse momento com o especialista Eduardo Amadori, que está aqui representando a Casa Perini. E continuando aqui, dando dicas para vocês que estão acompanhando esta live, eu gostaria também de fazer uma pergunta também a você. Qual a quantidade a ser comprada e quanto tempo antes do evento os noivos devem comprar? Pode nos dizer? Bacana. Eu acho que até complementando um pouquinho da pergunta anterior de como escolher, que eu acho que vale a pena voltar, existem profissionais especializados, né, na parte de vinhos e espumantes, que são os sommeliers. E são pessoas que vão tratar de harmonização, se preocupar com o público que você está atendendo. Eu acho que em algum determinado momento vale a pena você conversar com um sommelier, né? Para quem não conhece nenhum, tem o meu contato no WhatsApp ali no aplicativo.
pode mandar mensagem, eu conheço vários sommeliers que eu posso indicar para vocês vocês possam escolher um profissional que possa te orientar com mais assertividade, tá? Quando a gente fala de quantidade a ser comprada, aí a gente tem que levar em consideração vários pontos. O primeiro ponto você vai servir somente o espumante no evento? Obviamente não, né? Hoje as festas são preparadas, as recepções são preparadas com uma infinidade de produtos, né? Aí você tem o uísque, você tem cerveja, você tem uma infinidade, tem os drinks. Então, há de se levar em consideração o que você vai servir, né? Mas, por exemplo, uma outra característica, eu quero espumante só para o brinde. São duas situações bem comuns, né? Eu quero apenas ser no brinde. Então, vamos lá. Se eu vou fazer somente no brinde, eu tenho que fazer a conta de uma garrafa para uma média de cada 6 pessoas, no máximo 7 pessoas, né, para cada garrafa. Então, se eu tenho 150 convidados, né, com 150 convidados, eu vou precisar de basicamente aí 6 pessoas para consumir essa uma garrafa, considerando uma tacinha de 120, 150 ml, tá? Então, eu vou precisar na minha conta aqui, tranquilamente, 4 caixas de espumante para 150 pessoas. Isso somente para o brinde, tá? Somente para o brinde. Aí eu vou servir durante o evento todo, durante toda a recepção. Aí você pode preparar o teu cálculo baseado aqui, uma garrafa para cada 2 ou 3 pessoas no máximo. Então, há de se levar isso aí em consideração, tá? Independente da varietal que você vai usar, se é uma moscatel mais doce, se é uma demi, se vai ser uma ice para uma recepção, independente da forma, você tem que levar essa conta em consideração. Agora, quanto ao tempo para comprar antes do evento, a única coisa que eu digo é assim, não deixe para comprar nos últimos 15 dias, né? Olha aí uma dica muito importante. Não deixa para comprar nos últimos 15 dias. Porque pode, por algum motivo, né? Eu, por exemplo, eu sou direto da vinícola, então comprar diretamente de mim envolve toda uma logística, a gente tem que levar em consideração aí um período de uma semana no mínimo, para sair lá do Rio Grande do Sul, né, onde fica a Perini, na região, na cidade de Farroupilha, a região do Vale Trentino, sair de lá e chegar em Curitiba no teu endereço, né? Então, há de se levar em consideração. No mercado hoje, no nosso mercado local aqui paranaense, ou principalmente Curitiba, já existem inúmeros distribuidores e fornecedores que são parceiros meus e que as pessoas se surpreendem, mas em vários momentos os meus fornecedores aqui de Curitiba, eles têm condições comerciais melhores do que as minhas, né? Então, eu sempre oriento, primeiro procura o mercado local. No mercado local tem os fornecedores já prontos, com todas as varietais que a gente tem, com capacidade de atendimento e com possibilidade até alguns de trabalhar com consignação. Então, há de se levar em consideração isso. Primeiro procurar o mercado local, até para fortalecer o mercado local. E depois, claro que não dando certo, existe uma indústria muito grande por trás para poder te atender. E quanto tempo antes, né? Então, não ser nos últimos 15 dias, né? Posso aproveitar uma Black Friday que vai ter em novembro e ficar com ele estocado até junho do ano que vem? Pode. Você pode estocar ele por tempo indeterminado. Aí vão te perguntar, quanto tempo é esse indeterminado? Indeterminado é indeterminado. Você pode permanecer um bom tempo com ele, que quando ele estiver armazenado nas condições certas, né, protegido da luz, longe do calor, ele vai manter as características dele, né, na melhor forma possível. Então, dificilmente um produto desse vai sofrer algum tipo de alteração. Então, o tempo não há de ser um problema comprar muito tempo antes. Minha sugestão é não deixar para comprar em cima da hora. Deixar em cima da hora é um problema muito sério, tá? Então, é isso que é o ponto mais importante para levar em consideração. Olha aí a super dica do Eduardo Amaduri. Para vocês que estão sintonizados, nós estamos transmitindo agora aqui nos estúdios da primeira Noiva On. É isso mesmo, é a primeira feira online exclusivamente para vocês. E nós estamos aqui com ele, trazendo grandes dicas para que você possa aí ter esta assertividade
na melhor escolha do seu espumante. E é claro, falando em espumante ainda, eu gostaria aqui de fazer mais uma pergunta a você, Eduardo, sobre as duas moscatéis, né, que a Casa Perini tem, né, a tradicional e a aquarela. Pode explicar para nós, trazendo mais novidades? É isso aí mesmo, são as duas queridinhas da Casa Perini, né? A nossa moscatel tradicional e a moscatel aquarela. Vou falar um pouquinho da principal característica das duas. Normalmente as pessoas conhecem a moscatel tradicional, que é a moscatel branca. Tá? Eu trouxe aqui as duas para poder te mostrar. Já estou vendo ali, tá dando água na boca, hein? Essa que eu trouxe é uma edição limitada, tá? A gente recebeu uma premiação muito importante com a moscatel, que colocou as espumantes nacionais, em especial a nossa aquarela, a nossa moscatel tradicional, num posicionamento mundial, tá? Ela tem essa aqui é uma garrafa de edição limitada, ela tem uma medalha no corpo da garrafa. Essa medalha representa o 5º melhor vinho do mundo no ano de 2017. Tá? Foi uma premiação que a gente recebeu, e que colocou as espumantes nacionais em evidência. Quando a gente recebeu essa premiação em 2017, a gente era o 5º no nível mundial, mas tinham 4 acima da gente. Esses 4, nenhum era espumante, todos eram vinhos que a gente chama de vinho tranquilo, né? Que são vinhos tintos ou brancos que não são gaseificados. Então, no ano de 2017, ela foi a primeira espumante, né? O 5º melhor vinho do mundo, mas foi a primeira espumante posicionada no ranking mundial. Então, a moscatel tradicional, ela é doce, né? E esse doce que tem na moscatel, no nosso caso, não é adição de açúcar. Tá? Então, ela é doce porque a uva que a gente usa para fazer a espumante, ela tem uma característica doce, que é a principal característica da uva moscatel. Então, quando a gente fala que vou beber uma moscatel, você está tomando uma espumante de uma variedade de uva chamada moscatel. Então, mas ela é doce porque tem açúcar. Tem, mas é o açúcar da fruta da uva moscatel. Tá? Então, essa é a nossa característica da nossa tradicional. Tá? Imagina você agora, noiva, você noivos que estão assistindo, acompanhando aqui diretamente do espaço Stella Barça, onde nós estamos transmitindo diretamente para vocês esta primeira feira a primeira Noiva On, feira online diretamente para vocês. Inclusive ele mostrou ali aquela garrafa, se puder dar um close ali, levantar um pouquinho. Olha só, presta atenção, imagina só uma garrafa desta no seu evento. É maravilhoso, especial. Essa é a edição ilimitada que você comentou, né? Essa aqui não existe mais, essa só eu tenho. Somente ele tem. Pessoal, esse rapaz entende e sabe do assunto, ele conhece muito bem. E você que está aqui, que ainda tem dúvidas, né? Vai estar falando com uma pessoa especializada no assunto. Inclusive, antes de iniciar esta feira, nós estávamos conversando ali e ele já respondendo algumas noivas, né? Eu já tinha noiva me perguntando mesmo. Já perguntando para você, né? Sobre alguns assuntos relacionados até com o assunto que a gente já conversou aqui, exatamente. As perguntas são muito comuns a todos, são comuns a todos, né? As dúvidas são as mesmas. Então, tem o meu contato, o pessoal pode me chamar, eu costumo responder com bastante prontidão, dificilmente demora mais do que uma hora, está todo mundo respondido. Não fica no vácuo, não. Maravilha. Aí a noiva está lá agora assistindo essa live e ela quer falar. Como que ela faz para falar com o Eduardo Amadori? É simples e fácil. Você entra no app da Noiva On. É isso mesmo, app Noiva On. Você vai lá no Play Store, no Apple Store, vai colocar Noiva On, vai baixar esse aplicativo, aonde você vai poder conversar com o Eduardo. Não é mesmo, Eduardo? É isso aí. Inclusive. A gente está à disposição sempre. Para eu falar um pouquinho da moscatel ainda, a gente falou da moscatel branca, né? Mas eu tenho um coringa porque tem pessoas que não gostam do moscatel. Mas eu acho muito doce, né? Pensando nisso, a Perini foi a primeira vinícola nacional a produzir um moscatel rosé, que é o caso da nossa aquarela. Essa varietal, essa garrafa, este produto é elaborado com 3 tipos de moscatel.
A moscatel branco, que é a mesma moscatel que elabora a tradicional, com a moscatel Diallo, que é uma varietal, e com a moscatel de Hamburgo. Então, cada uva traz uma característica para esse produto. Vamos lá, a moscatel branca traz a característica do doce, a moscatel Diallo, ela traz uma característica mais cítrica, e a moscatel de Hamburgo dá essa tonalidade rosé que a gente vê. Isso aqui não é corante, tá? Esse rosé é da própria uva moscatel de Hamburgo. Nessa apresentação aqui, você encontra notas cítricas, como casca de laranja, você vê a presença de flores, como jasmim, muito aromática. E vou te falar assim, eu gostaria de comprar um espumante somente para o brinde. Minha dica. Olha só a dica do Ela Eduardo. ela é maravilhosa e ela fica linda na taça, né? Então dá um toque a mais para um momento tão especial que é o momento do brinde. Aproveitar também que nós temos mais alguns minutos ainda. Eduardo, tem outros espumantes que não sejam... Você comentou sobre a questão do doce, né? Que o espumante ele traz esta semelhança do doce, lembrar o doce. Existe um espumante que não seja doce? Você poderia trazer para nós melhor essa especificação? Claro, vamos lá. Quando a gente vai para as doces, obviamente a gente fica difícil de pensar quais são os pratos que vão harmonizar com esse doce. Isso não vai atrapalhar, depende muito do momento e depende muito do que é que você está servindo. Se é na recepção, se é com canapé, se você está servindo uma moscatel, você pode servir até com carne suína, se for o caso. Mas vai muito da harmonização. Quando existe a dúvida se esse moscatel vai interferir ou não vai interferir pelo doce, aí a gente tem outras opções, como por exemplo uma demi-sec. E aí a gente não fala mais da varietal moscatel e a gente vai para outras duas uvas, que são a Chardonnay e a Riesling itálico, que no nosso caso é onde a gente prepara a demi. Ela fica um tempo em fermentação e quando ela fica na fermentação ela fica até um residual de açúcar mediano. Tá? Então não tem o doce, até porque não é mais característica da moscatel, mas ela passa para se chamar uma seca até um determinado residual de açúcar. Isso falando de demi-sec. Passando da demi, a gente começa a secar cada vez mais o teor de açúcar. E para isso a gente vai para uma brut, para uma prosecco, para uma brut rosé. E aí o que acontece é que brut é a mesma da demi-sec que eu estava falando, Chardonnay com Riesling itálico, só que ela fica mais tempo, as leveduras ficam mais tempo em contato com o espumante, fazendo com que haja, né, um consumo desse açúcar lá dentro e ficando muito menos doce. Já quando a gente vai daí para uma brut rosé, quando a gente vai para prosecco, aí mudam as varietais e isso faz com que a gente tenha características diferentes. Então a gente tem uma infinidade eu tenho espumante feita com pinot, enfim, existe uma variedade muito grande de espumantes, tá? Posso disponibilizar para todas as noivas que entrarem em contato no WhatsApp e encaminhar para elas eu tenho um material pronto que auxilia as pessoas a escolherem os seus espumantes, né, com dicas lá do que harmonizar, com as características de cada um. E ali eu estou à disposição também para poder orientar caso alguém tenha alguma dúvida em relação aos espumantes na sua escolha. Ok? Eduardo, eu quero agradecer a você por trazer estas maravilhosas informações aqui diretamente do estúdio, aqui no Espaço Estela Basso. Quero agradecer por essas dicas, né, que você pôde passar nessa tarde para as noivas. E, mais uma vez, quer falar com o Eduardo? Baixa o app, né? Noiva On. Ali você vai poder falar com o Eduardo e então conhecer um pouquinho mais, né? Entrar nesse mundo aí, que é um mundo maravilhoso dos espumantes, dos vinhos, tá bom? Pessoal, baixa o app, tem muita coisa boa pela frente ainda. Eduardo, muito obrigado mesmo, de coração. Pode ter certeza que muitas noivas com certeza vão entrar em contato aí para conhecer mais ainda sobre a Casa Perini e contratar esse serviço. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado.